Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao Instituto dos Advogados Brasileiros. A gente estava fazendo uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Aqui é um ambiente histórico. Até porque o nosso instituto ele tem 176 anos de existência. Então, as cadeiras que compõem a mesa de honra do Instituto dos Advogados Brasileiros são de ex-presidentes. Então, aqui Montezuma, que é o fundador do Instituto dos Advogados Brasileiros, nós temos o Teixeira de Freitas, que este ano, todo ano ímpar, nós concedemos a medalha Teixeira de Freitas, que é o maior, vamos dizer assim, agraciamento que é feito pelo Instituto dos Advogados Brasileiros para grandes juristas. Este ano, quem receberá a Teixeira de Freitas será o ex-ministro Sepúlveda Pertence. Mais do que merecido. Mais do que merecido, né? Um grande defensor da democracia, um grande constitucionalista. E quem fará a saudação a pedido do próprio ministro Sepúlveda será o ministro Luiz Roberto Barroso, que virá aqui para fazer uma saudação especial ao ministro Sepúlveda no dia do aniversário, que nós vamos comemorar o aniversário do Instituto dos Advogados Brasileiros, que será no dia 5 de agosto. Né? Então, vocês estão num ambiente histórico e ainda que estando, participando, né, vamos dizer assim, desse sempre colóquio, aliás, eu adoro essa comissão, eu já disse que aqui é um fórum do direito imobiliário, né, fórum permanente, né, não, é um fórum permanente do direito imobiliário que nos dá muito orgulho. Nós realizamos um evento na semana passada, foi semana passada ou semana retrasada, em que eu disse que o Instituto dos Advogados Brasileiros, o coração do Instituto, ele pulsa através das suas comissões. Então, eu tenho muito orgulho da Comissão de Direito Imobiliário do Instituto dos Advogados Brasileiros, que tem uma parceria incrível, né, com a Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos, inclusive, um termo de cooperação técnica firmado com a seccional do Rio de Janeiro, e dentro desse termo de cooperação técnica tem sido muito bacana o trabalho que nós desenvolvemos junto com a Ordem. Depois, o meu querido amigo, que não vou ser assim, doutor José Ricardo, eu tenho até que ler, José Ricardo, porque eu chamo de Zé Calheira. Né? Então, o Zeca pode até falar depois melhor sobre essas nossas parcerias e com instituições da área do direito imobiliário também. Então, nós estamos aqui com a ABAD, Carlos Samuel, meu querido presidente da ABAD, também uma pessoa sempre que prestigia as nossas atividades. O André Abelha ainda não chegou, aliás, eu não consigo firmar esse convênio Ibradim, adentra o recinto Luiz Felipe Conde. Você tá bom? Eu tenho que anunciar porque ele é o diretor financeiro adjunto. Então, o diretor financeiro a gente sempre dá algum destaque, né? Então, beijo. Zenaide, é sempre bom anunciar uma presidente de uma instituição tradicional, importantíssima também na área do direito imobiliário. Acaba de adentrar o recinto quem estava faltando, Frederico Greck, que é presidente, não só da federação, mas presidente da nossa comissão de direito agrário, de urbanístico. Frederico é assim, hors concours, ele transita, ele é multidisciplinar, né? Ele transita em todas as áreas. Frederico, sempre um prazer enorme tê-lo aqui nos nossos eventos. Estou aguardando ansiosamente, depois você pode fazer a propaganda do seu evento que vai se realizar em agosto. Não será no Rio de Janeiro, será em São Paulo, mas os eventos que são conduzidos pelo Frederico, realmente sucesso absoluto. E eu falo isso porque eu sou testemunha, porque eu não tenho faltado aos seus eventos, né? E finalmente, né, o comando, não vou dizer que ele é o chefe, né, porque chefe aqui, por enquanto, sou eu, que sou a segunda mulher a presidir. Para mim, realmente é uma honra, é um privilégio ser a segunda mulher a presidir o Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, Carlos Gabriel Feijó, que é o vice-presidente da nossa comissão, e aí uma justificativa. Né? Nós teríamos hoje como expositor e também como coordenador do evento, né, o nosso querido presidente da comissão e diretor financeiro, Arnon Velmovich. Ele teve um problema de saúde
que, aliás, Arnon, não sei se você está... não, ele não pode assistir, não, porque hoje não está sendo transmitido, porque foi cobrado. Então, quando os eventos são gratuitos, nós fazemos em tempo real. Coloca aí no site. As sessões plenárias do IAB, por exemplo, estamos ao vivo, clique aqui agora. Né? Então, é só acessar pela internet que vocês têm condições de acompanhar. Quer dizer, o IAB também está se modernizando, acompanhar via internet os nossos eventos. Aliás, antes de eu anunciar a nossa estrela do dia, que eu ainda não cheguei a você, eu queria anunciar que na quinta-feira nós vamos promover uma sessão extraordinária, uma plenária extraordinária, né, para discussão de pareceres sobre o novo Código Comercial. Nós fizemos uma sessão extraordinária com alguns pareceres da nossa Comissão de Direito Penal sobre o pacote apresentado pelo ministro da Justiça, o ministro Moro. Foram 19 pareceres com análise sobre as propostas de modificação do Código de Processo Penal. Inclusive, nós estamos até editando o livro, entregamos ao deputado Rodrigo Maia esses pareceres, e foram frutos de debates, e as suas conclusões foram deliberadas numa sessão plenária extraordinária que nós convocamos. Então, do projeto do novo Código Comercial, nós realizaremos agora no dia 27 de junho, às 18 horas. Um pouquinho antes, nós teremos o lançamento do livro de uma pessoa que eu adoro, que é meu amigo, o desembargador Marco Aurélio Bezerra, Marquinho, vulgo Marquinho, entendeu? Que ele está lançando o seu livro Posse e Propriedade das Áreas Remanescentes de Quilombos na Ordem Constitucional. Como ele está abordando o tema quilombos, né, que é hoje uma situação também aí que está sendo debatida, eu farei a entrega da medalha. Agora eu esqueci o nome da medalha aqui. Luiz Gama. Gente, é o HD que está pifando. Entendeu? Mas o Luiz Gama é uma medalha que nós concedemos a todos aqueles que têm desenvolvido temas na área do direito social. E o Marquinho tem se dedicado a escrever, a debater, a trazer a análise, ao pensamento nosso, a reflexão, né, sobre a situação das áreas, né, de quilombolas. Então, ele é merecedor da medalha. Eu estava devendo isso a ele. Ele disse: você vai me dar a medalha? Eu disse: vou dar a medalha. Que, aliás, é lindíssima, porque essa medalha foi cunhada por Oscar Niemeyer. É uma medalha muito bonita. Eu também vou te entregar uma depois. Mas você pode receber ali, Vicário. Você já levou as medalhas, agora, todas as medalhas aqui do Instituto. Se você me permite, já que você está falando, eu quero dar um testemunho. Aliás, na minha idade, eu vivo dando testemunhos, né? Testemunho óptico, testemunho ocular da época, da década de 50, sobre a única coisa que eu lamento do Marquinho ter passado a desembargador foi que ele, quando era defensor público, estava realizando um trabalho excepcional, pouco reconhecido. Felizmente, agora você vai resgatar isso. O Marco, na Defensoria, ele começou o trabalho de regularização fundiária das comunidades carentes do Rio de Janeiro. Portanto, ele foi uma espécie de precursor do REURB, que surge agora. O Marco foi fazer a questão dos quilombolas, foi o primeiro a tratar desse assunto, e o que pouca gente sabe, o Marco estava fazendo um trabalho para conseguir personalidade jurídica para os terreiros de Umbanda, o que permitiria que eles se transformassem em pessoas jurídicas e, por isso, pudessem ter o mesmo tratamento de qualquer templo religioso, católico, protestante, evangélico e assim por diante. Quando ele subiu ao tribunal, infelizmente, esse trabalho parece que não prosseguiu com a intensidade, com a competência que o Marco estava fazendo. Então, eu quero dar um testemunho que, mais uma vez, a nossa presidente fez justiça, porque se há quem mereça essa medalha,
pela dedicação ao direito social é o Marcos. Isso você não tem a menor dúvida? Sem dúvida nenhuma. E Luiz Gama foi um grande batalhador pela abolição da escravatura. Ele teve uma influência enorme, inclusive na libertação dos escravos, de vários escravos. Era um rábula. Ele não era advogado. Como era o pai do criminalista. Qual criminalista? Que era rábula, não era advogado, não. Foi o maior advogado criminal da época. Do Evaristinho. O Evaristinho. Tá. Evaristinho. Bom, então Luiz Gama, o Marcos, vai ser homenageado às 17h30, antes dessa sessão plenária extraordinária, com o recebimento da medalha Luiz Gama, e ele vai falar um pouco sobre o livro que ele estará lançando logo em seguida na biblioteca, no 2º andar. Bom, eu não preciso. Testemunho não precisaria maior do que já foi feito aqui pelo nosso mestre, o mestre dos mestres, né? Dr. Silvio Capanema, nosso confrade, querido, né, uma pessoa que nós temos assim a maior estima e orgulho por pertencer aos quadros do Instituto dos Advogados Brasileiros. Então, hoje a palestra será dividida entre Dr. Silvio Capanema, o professor Silvio Capanema e o nosso professor Carlos Gabriel Feijó de Lima. E aí eu passo agora a palavra, então, para o subchefe, que eu não vou dizer que é chefe, para o subchefe, para ele dar prosseguimento ao evento. Nós já estamos aqui com um pouquinho de atraso, então, mas acho que em time, né? Ótimo. No Rio de Janeiro, começar um evento com 30 minutos de atraso é pontualmente. Com certeza, com certeza. Bom, meus amigos, bom dia. Primeiramente, eu queria que... A doutora Rita já falou, mas queria trazer a justificativa do doutor Arnon. Ele lamenta muito não estar presente. Dessa vez eu dei sorte. Normalmente, quando eu palestro ao lado do professor Silvio Capanema, eu falo depois dele. Então, eu tive a oportunidade de falar antes. Então, estou um pouco mais tranquilo no meu dever aqui de fazer a abertura. E chamar atenção para 2 pontos que eu acho fundamentais para o que a gente vai debater. Primeiramente, é a conclusão inafastável de que o futuro chegou. E chegou de uma maneira violenta. Eu comentava lá na sala de reunião, antes do evento, que nós estamos participando da implantação de um sistema de jurimetria em que a gente está fazendo o levantamento, um robô em segundos faz o levantamento de toda a jurisprudência acerca de determinado tema e gera um relatório. E o professor Capanema explicava que, no passado, ele chegava na biblioteca, pegava de 10 em 10 livros, revistas, tribunais, e tomava em manuscrito cada um dos julgados que lhe interessasse. Então, isso é uma mudança significativa para as locações, para o direito imobiliário no geral e para o tema de locações que nós vamos tratar aqui. Essa mudança ela vai ser ainda mais significativa, até porque o local onde se contratava, que seria o papel, isso aos pouquinhos perde espaço em função da velocidade. Nós não temos mais, ou melhor, a tendência é que não se tenha mais aquele apego ao documento escrito papel e se comece a criar outros sistemas de validação e de confiança, e aí a gente tem um deslocamento da posição da confiança, que antigamente era aquela confiança olho no olho, etc. Agora a gente vai usar um sistema de validação da confiança descentralizado, pelo menos isso é uma tendência que a gente observa. E outro aspecto fundamental da nossa fala hoje é que o tema locações talvez seja o tema mais democrático que nós temos dentro do direito. E por que nós falamos isso? Normalmente as disciplinas jurídicas, elas costumam ser muito fechadas, muito herméticas ao leigo. Se nós chegarmos na rua e falarmos sobre enfiteus, anticrédito, as pessoas vão achar que nós somos loucos, lunáticos, estamos discutindo alguma coisa que não é desse planeta. Mas todo mundo no país sabe o que é um fiador, todo mundo no país sabe o que é uma calção, todo mundo no país sabe o que é aluguel. E entende a dinâmica contratual, talvez até quem viveu uma locação, talvez entenda mais a dinâmica contratual do que a pessoa que lê um livro de locações. E a importância de discutir locações é exatamente essa. Nós estamos falando de uma relação contratual que tem uma densificação social enorme. E uma alteração legislativa nesse sentido pode causar enormes prejuízos, assim como pode trazer grandes benefícios a quem se utiliza desse tipo de contrato. A escolha do professor Silvio Capanema teve por finalidade conseguir alguém que esteve na gênese da Lei 8.245.
é o pai ou mãe, eu não sei, não vou entrar nesse mérito se é pai ou mãe da lei, mas que com certeza esteve no processo de criação da lei, discutiu as temáticas e pode nos trazer um panorama muito interessante de como nós chegamos até a Lei 8.245 e o que nós podemos esperar da Lei 8.245. Qualquer livro legal, qualquer tipo de lei, precisa de atualização, porque o mundo muda. Nós teremos agora, lá na OAB da Barra da Tijuca, uma discussão interessante. Nós vamos discutir o PL, que altera a lei do inclinato, para tentar incluir na lei do inclinato regramentos para as locações em plataforma digital, que é a questão do Airbnb e similares. Eu posso fazer aqui também um testemunho, não com tanta propriedade, professor, que eu sou mais jovem, mas eu posso fazer um testemunho interessante. Nós temos um cliente que trabalha com locação por temporada em locais turísticos, especialmente no Rio de Janeiro, e ele ligou para a gente esses dias falando o seguinte: olha, eu vou falir, eu vou quebrar. A gente, calma, que isso? Por que você vai? Por que essa sensação tão ruim? Não, porque eu tinha uma carteira de locações por temporada, uma carteira forte, e eu perdi 60% dos meus clientes para o Airbnb. Aí eu falei assim, sim, mas você entende a justificativa de você ter perdido? Você falhou com seus clientes, aconteceu alguma coisa? Não. Porque não gostam mais do meu modelo de negócio. As pessoas não estão indo com a cara do meu modelo de negócio. Então, os filhos dos meus clientes resolveram rescindir os contratos comigo, porque eles entendem que no Airbnb é muito melhor. E isso é um questionamento interessante de ser feito. Como lidar com isso? Será que todos nós seremos substituídos? Até falavam sobre isso. Será que o advogado, daqui a alguns anos, terá uma função muito mais de revisão do que confecção, efetivamente? Em áreas em que você tem uma densificação jurisprudencial maior, por exemplo, direito tributário, eu já conheço alguns escritórios em que os advogados, na verdade, revisam peças, porque as peças já são pré-estruturadas, com base ali em diversos protocolos de verificação de julgados, de legislação, atualização de regulamentos e por aí vai. Então, é nesse panorama que eu gostaria de iniciar o nosso evento. E antes de passar a palavra para o professor Silvio Capanema, indago se algum dos representantes das nossas entidades parceiras gostaria de fazer alguma colocação antes do início. Alguém? Bom dia a todos. Antes de mais nada, externar meu prazer de poder estar aqui representando a ABAD, mas, acima de tudo, representando o mercado de administração imobiliária, né? Temos na mesa aqui dois ícones que a gente tem que prestar muita atenção neles. Um ícone mais que reconhecido, nosso querido professor, amigo, doutor Silvio Capanema de Souza, inegavelmente o criador da criatura que a gente vai discutir hoje aqui, que é a lei do inquilinato, que eu tive o privilégio de acompanhar ao longo das discussões lá na ABAD, ele, o saudoso Pedro Antônio Barbosa Cantizani e o doutor Geraldo Beiro, num trabalho muito intenso, uma discussão que se alongou por muito tempo até chegar no primor que é essa lei, que depois de tanto tempo, de 91 para cá, ela se mantém atual com pequenas alterações, e essas pequenas alterações, na realidade, são em decorrência da modernidade, bem lembrada pelo Carlos Gabriel, né? da evolução da sociedade. A lei não é ficta, ela tem que evoluir de acordo com a sociedade também. Então, prestar muita atenção que nós temos aqui duas situações, eu estou no meio, tá? Não estou nem lá nem cá, eu estou no meio entre os dois, né? Nós temos o doutor Silvio Capanema, que é o início das locações, foi talvez a pessoa daqui presente que mais trabalhou com locações na Associação dos Proprietários do Rio de Janeiro, foi advogado durante um bom tempo. Eu venho depois, já em 1978, a entrar nesse meio, em 1981, mais precisamente, a entrar nesse meio, né? E hoje temos o Carlos Gabriel, que é um jovem despontando aqui para o futuro. Nós, acompanhando a parte antiga, né, que ainda não tinha modernidade toda, né? Nós ainda somos, como diz o doutor Capanema, nós ainda somos meio jurássicos com a modernidade, né? Mas temos aqui a nova ala, ele, o Leandro Sender, que está aqui também presente, também faz parte da casa, que são os baluartes do mercado que se avizinha agora, do futuro que se avizinha. Não tenhamos dúvida que tudo vai mudar.
a forma de contratação vai mudar, e a gente já experimenta isso agora, muito incipiente, mas já é futuro, não há como voltar atrás, né? Então, eu acho que é muito enriquecedor a gente tratar sobre esses novos temas. Nós que estamos acostumados só a uma locação residencial e uma locação não residencial, porque na realidade é a essência, né? Hoje nós agora estamos experimentando outros tipos de locação, que não deixa de ser uma locação, continua sendo uma locação, mas que a forma de contratar muda, o tempo de contratar muda e a forma de validar, principalmente, vai mudar e muito. Então, agradeço por poder estar aqui e não tenho dúvida que vai ser muito gratificante poder participar dessa mesa de discussões. Fica à vontade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Não, eu só queria fazer um registro que o André Abelha, que é o nosso vice-presidente lá do Ibradim, ele já tinha me dito que não ia poder vir. E eu estou hoje, como eu sou diretor no Rio do Ibradim, eu estou representando o Ibradim também, além da ordem, só para mencionar, fazer o registro aqui em nome do Ibradim. Bom dia a todos. Frederico Price Grec. Eu vou falar pela FIABSE e também como membro aqui do IAB, como sócio do IAB. Bem, pela FIABSE, eu gostaria de agradecer ao convite do nosso presidente Arnon Velmovich e do vice-presidente Carlos Gabriel Feijó em participar da abertura deste evento maravilhoso, muito oportuno. A FIABSE, a Federação Internacional Imobiliária, celebrou convênio, presidente, aqui com o IAB, e esse estreitamento dessa relação institucional tem sido muito gratificante. Para quem não conhece, a FIABSE é a Federação Internacional Imobiliária, congrega pessoas físicas e jurídicas do setor imobiliário, está presente em 65 países, a sede é em Paris. Aqui no Brasil, a sede fica em São Paulo e eu presido o capítulo do Rio de Janeiro. Bem, feitas essas considerações institucionais, eu gostaria de registrar agora, como membro do IAB, que o tema, os novos modelos da locação imobiliária, me remete, em primeiro lugar, à teoria tridimensional do Miguel Reale. A teoria tridimensional, ela conjuga 3 aspectos, o fato social, o valor, o sentido axiológico e a norma em abstrato. O Miguel Reale, portanto, aí teve esse mérito de estabelecer essa dialética desses 3 elementos, que já eram utilizados por outros filósofos, como Gustav Heidelberg. E qual é a pertinência em relação ao nosso tema aqui hoje? Olha, o fato social, o acontecimento com relevância para o mundo jurídico, ele é que surge, e a sociedade, portanto, estabelece um valor, um sentido, a este fato social. E cabe, portanto, ao direito disciplinar, regulamentar este fato social. Com relação à nossa palestra, a relevância do tema é que os novos modelos contratuais, em última análise, nada mais são que contratos atípicos, professor Capanema? A atipicidade contratual, ela exige, portanto, do operador do direito a necessidade dessa regulação prévia antes que o legislador venha discipliná-lo e, portanto, transformá-lo num contrato típico. Isso aconteceu com relação ao contrato de build to suit. O contrato de locação de build to suit, ou locação por encomenda, ele é que surgiu diante de uma necessidade econômica do mercado. Os advogados, nós tivemos papel importantíssimo na disciplina e na formatação deste contrato, e, a posteriori, um contrato atípico se tornou típico no próprio texto da Lei 8245 de 91. Isso aconteceu com o shopping center também, enfim. E agora a gente está nesse novo cenário, nessa sociedade pós-moderna, ou como o Bauman fala, numa sociedade ilíquida, veloz. Então, a gente precisa também se adaptar a esses novos modelos e, sobretudo, professor, as formas de formação do contrato, de contratação. A atipicidade contratual, ela permite também que a gente venha alterar
a maneira pela qual os contratos vão se formar, né? A liberdade contratual não diz respeito apenas ao conteúdo das cláusulas da disciplina, mas também à própria formação do contrato. Então, Carlos Gabriel e Arnon, parabéns aí pelo tema, relevantíssimo, né? É uma questão da ordem do dia, e sucesso nesse seminário maravilhoso. Parabéns também ao professor Silvio Capanema. Eu vou pedir licença para os senhores, que eu estou participando de uma recuperação judicial e eu vou precisar me retirar, porque eu tenho algumas reuniões com o administrador judicial que se avizinha aí a Assembleia de Credores, e fica, portanto, aí o meu registro, meu agradecimento mais uma vez e sucesso a todos. Um bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Zenaide Augusta Alves, sou presidente da ABAME, Associação Brasileira de Advogados do Mercado Imobiliário, e que se orgulha de ter como patrono um dos fundadores, o desembargador Silvio Capanema, e que a gente sempre chama como um dos pais da lei do inquilinato, né? Junto com o doutor Pedro Cantizano, nosso falecido presidente, e o doutor Geraldo Beire Simões, que também participou também da elaboração da legislação. E eles foram os primeiros presidentes da nossa associação, primeiro o doutor Silvio Capanema e depois o nosso saudoso Pedro Cantizano, doutor Pedro Cantizano, e depois tivemos outros ícones que trabalharam bastante para o mercado imobiliário. Eu saúdo a todos da mesa, o Zé Calheira, principalmente a doutora Rita Cortez, amiga de muitos anos, o doutor Carlos Gabriel, o doutor Carlos Samuel e o nosso ícone, o doutor Silvio Capanema. E dizer, né, reiterando tudo que os nossos colegas da mesa já abordaram e enfatizaram, que a nossa Constituição de 88 principalmente enfatizou a função social da propriedade. E com essa função social da propriedade, muita coisa teve que ser alterada em termos de legislação imobiliária, locação, principalmente, da ocupação do solo, da ocupação da propriedade. Isso tudo tem que ser abordado e tem que ser visto, não só em relação à situação social do homem, né? Também porque a alteração da função social do homem em relação ao emprego, ao proprietário, tudo isso vai impactar na legislação da locação e também da propriedade. Bom, também parabenizo a todos, a doutora Rita Cortez, por estar sempre no comando do IAB, uma mulher atuante, guerreira, e que está sempre vendo o lado da advocacia em todos os sentidos. Bom, eu agradeço a todos pela palavra e agradecendo aqui e estando muito honrada em nome de todos os associados da ABAME e todos da diretoria e conselhos da nossa associação, que em setembro agora, no dia 21 de setembro, completará 30 anos. Que legal.